Estamos de volta com o programa Primeiros Passos, hoje abordando as super habilidades, a superdotação. Estou conversando com a neuropsicóloga Marcele Rodrigues, que está aqui conosco. Já batemos um papo muito bacana no primeiro bloco, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto. Marcele, explica pra gente, Marcele, como diagnosticar e como diferenciar essas crianças de superdotadas ou não? Primeiramente, a gente vai ver os sinais comportamentais que essa criança apresenta, né? São crianças muito questionadoras, né? Trazem soluções fora do comum, né? Para resolver alguma situação, algum problema. Algumas apresentam precocidade desde os primeiros meses, né? Desde os primeiros meses. Como falar mais cedo, caminhar mais cedo, né? Aprender as letrinhas, aprender os números mais cedo, sem precisar dessa estimulação, só por observação, aprender alguns conceitos, né? E daí a gente encaminha, né? Os pais são encaminhados a fazer uma avaliação neuropsicológica com essas crianças, né? Que vai avaliar inúmeras funções dessa criança. Uma das principais é a inteligência. Né? Então, quando a criança é menorzinha, a gente faz alguns testes de rastreio, como o Raven, para saber em que grau ela está. Tem o teste Columbia também, que a gente utiliza para avaliar a maturidade intelectual. Agora, no mercado, surgiu um novo teste que avalia QI em crianças bem menores. Né? E a partir dos 6 anos, a gente trabalha com as escalas Wechsler de inteligência, para a gente poder identificar o QI dessa criança. Ela já está numa fase escolar, né? Na fase pré-escolar, a gente tem como dar alguns indicativos dessa criança, né? Poder apresentar o quadro, mas na fase escolar é que a gente vê de forma mais clara, né? O quanto essa criança se manteve, né? Porque muitas vezes a criança é precoce e quando ela chega na fase escolar, ela se iguala aos coleguinhas de turma, né? Então ela aprendeu a falar rápido, ela aprendeu a andar rápido, ela aprendeu a ter conceitos, né? E ter feedbacks muito rápido na vida dela, mas quando ela chegou na fase escolar, ela se igualou ao restante da turma, né? Então, aos 6 anos dá para a gente ver mais ou menos como é que está o funcionamento, qual é o nível de informação que essa criança já conseguiu aprender, o que ela entende sobre o mundo, como é que está a memória dela, como é que está a velocidade de processamento para a compreensão das coisas, como estão as habilidades mais gerais dessa criança. Ok, e um dos locais que auxilia justamente a chegar a esse diagnóstico e também dá um certo apoio aos pais e aos professores, né, como um todo, que acabam trabalhando com essas crianças, é a FUNAD. Então vamos acompanhar como é que é feito esse trabalho? Veja aí. Não é simples chegar à conclusão de que uma criança tem altas habilidades ou superdotação. Os sinais podem ser confundidos com problemas como dislexia, déficit de atenção ou outros transtornos de aprendizagem. Nessa descoberta, a escola exerce papel fundamental. Segundo o Censo Escolar de 2015, a Paraíba tem 86 estudantes matriculados que são superdotados ou possuem altas habilidades. Mas muitos deles não sabem que o Estado conta com serviço especializado de acompanhamento aqui na FUNAD, através do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades e Superdotação. Atualmente, a FUNAD atende 16 crianças com altas habilidades e superdotação. Elas são assistidas de forma adequada para que possam desenvolver seus talentos, tanto no ambiente familiar quanto na escola. Eles mostram a psicóloga quais as habilidades que eles têm. Então, a gente busca parcerias também com outras instituições para tentar desenvolver melhor essas habilidades. Feita a avaliação, né, tendo a coleta de dados com a avaliação, vendo algum tipo de transtorno, porque alguns acabam tendo um transtorno junto à superdotação ou alta habilidade que ele apresenta, a gente também faz encaminhamentos para outras instituições para que eles possam ser acompanhados. Na FUNAD, as pessoas com altas habilidades e superdotação recebem atendimento até os 16 anos de idade. As atividades são orientadas por psicólogos e feitas de acordo com a maturidade intelectual de cada um dos superdotados. Pois é, você viu aí, né, que já tem formas, sim, de chegar até essas crianças e de apoiá-los cada vez mais. Marcele, mas é importante também lembrar que essas crianças não são máquinas, elas são seres humanos, elas precisam de carinho, precisam de atenção. Como é que fica o emocional dessas crianças? Acabam um pouco mais desestabilizados? Como é que fica? Vai depender da criança, né, e das crianças que ela vai formando, né, enquanto ela está crescendo. Então,
A gente tem que ver o contexto familiar, né? Se ela tem possibilidades de enriquecer o currículo dela com outras atividades, se ela não tem, se a criança ela tem uma autocobrança muito forte, porque é uma das características, né, da criança ter essa autocobrança, dela ser sempre boa, ser sempre excelente em tudo que faz. Não importa o que a professora acha, não importa o que o pai e a mãe acham, ela tem que sentir que alcançou o objetivo dela e tentar superar esse objetivo, né? Ela chega num ponto e ela tenta superar esse ponto, né? Então, é muito importante trabalhar com essas expectativas, né? Porque nem sempre as expectativas delas vão ser concretizadas. Então, muitas vezes é importante trabalhar o emocional, a ansiedade, que é muito grande, né? Muitas crianças apresentam um grau de ansiedade elevadíssimo, né? Por muitas vezes estarem frustrados com a escola, né? De quererem saber certas coisas, as professoras às vezes não respondem, ou ignoram, ou reclamam com os pais, né, o comportamento da criança. Existe o comportamento também delas quererem corrigir os coleguinhas em sala de aula e isso pesa um pouco, né? Então isso já deixa ela frustrada porque alguém vai repreender ela por isso. Muitas vezes parece que é arrogância, mas elas agem de forma tão natural que para elas não estão vendo como algo errado, elas estão ajudando, né, o coleguinha. Então, é muito importante. Eu vejo a psicoterapia como um ponto fundamental, né, para esse processo, para que essas habilidades que são tão elevadas sejam executadas, sejam estimuladas de forma correta, que a criança possa ter esse crescimento de forma adaptativa, né? E não de forma desregulada, com muita frustração e muitas vezes podendo deixar de lado essa habilidade tão importante que poderia ser fundamental na vida dela, né? Na vida profissional e pessoal. Marcele, essas crianças quando chegam até a terapia, de que maneira que os profissionais trabalham com essas crianças? A gente tem que trabalhar primeiramente com o que está incomodando a criança, né? A terapia, não existe uma terapia para superdotados, existe uma terapia para pessoas. E o que essa pessoa está apresentando, o que essa criança está apresentando? Ela está muito frustrada, ela está muito triste, ela está muito ansiosa, né? Então a gente faz uma entrevista com os pais, né? Pergunta aos pais o que está acontecendo, quais são os comportamentos que a criança está apresentando dentro de casa, se ela está mais agressiva, se ela está apresentando algum tique, se ela está apresentando alguma irregularidade no sono ou na alimentação. E a partir daí a gente começa a tentar trabalhar com a criança o que está incomodando ela, né? A partir da terapia a gente utiliza recursos lúdicos, né, e recursos também pontuais para poder tentar descobrir o que está acontecendo com ela, o que está incomodando ela e ensinar essa criança a aprender a lidar, né? Ensinar ela a ter habilidades em lidar com esses problemas que ela está sofrendo, com a ansiedade, com a autocobrança, com todas essas questões, flexibilizar um pouco, né, o modo dessa criança pensar. Em algum momento, não sei se você já chegou a casos desse tipo, da criança não gostar de ter essa boa habilidade para uma determinada área ou a superdotação? Já peguei um caso muito interessante de uma criança que ela disse para mim que não queria ser inteligente, porque justamente o bullying na escola, de uma certa forma, ele deixou um pouco explícita essa questão do bullying na escola, de que na hora que a professora fazia uma pergunta, todo mundo falava, fulaninho sabe, mas com um tom de deboche, né, assim. E ele dizia que não queria ser inteligente. Ele começou a boicotar a avaliação. Ele fazia a avaliação errada de propósito. E aí eu tentava fazer a mesma avaliação de novo, ele fazia errado de outra forma. Então a gente percebeu que ele estava tentando se boicotar. Ele estava tentando, né, sair com desempenho bem baixo para se sentir igual às outras pessoas. Né? E isso é muito ruim. Então a gente via que ele estava emocionalmente muito instável. Ele chorava quando falava do assunto, era uma coisa que realmente o incomodava muito, né? Ele não gostava de se sentir diferente. E ele tinha uma habilidade muito boa em inglês, ele queria fazer as provas em inglês e a professora reclamava com ele porque ele fazia as provas em inglês. Então, é bem complicado, sabe? Uma criança que demonstrou bastante frustração por ter isso, né? Deixou claro que não queria ser assim. Possivelmente pelo bullying que estava sofrendo na escola. Sofrendo, realmente deve ser para os pais também uma situação bem complicada de se gerenciar, né? Justamente, ver o filho humor, sofrendo por algo que pode ser tão bom, algo que é tão bom, né? A criança precisava passar por um processo, tanto que ela foi encaminhada para psicoterapia antes de qualquer avaliação, para que ela consiga lidar, né? Ela consiga ter um manejo das emoções, consiga entender o processo emocional que ela está passando, para poder entender o que está acontecendo com ele de uma forma positiva também. Tem as suas dificuldades, mas tem o seu lado bom também.
Marcele, essas crianças, elas naturalmente vão começar uma carreira profissional mais cedo? Isso acontece? Em alguns casos, sim, dependendo da habilidade que ela tem, do interesse que ela tenha naquela habilidade, se ela tiver recursos para ter alcance a essa área de interesse, ela pode começar muito mais cedo. E começar a trabalhar mais cedo, isso não pode prejudicar o desenvolvimento dele, já que, digamos... Desde que não atrapalhe os estudos, ela precisa terminar, né, o estudo regular dela e que seja uma diversão para ela, não que seja um trabalho obrigatório, né? Criança, a gente sabe que pelas leis que regem os direitos das crianças e do adolescente, né, eles não podem trabalhar, mas se é uma atividade que é do interesse deles, que eles curtem, que eles se divertem nesse momento, eu não vejo nenhuma contraindicação nesse caso, não. E os pais devem permitir que os filhos ganhem asas ainda tão cedo? Na minha família, por exemplo, tem um caso de um parente nosso que passou por isso. Aos 15, 16 anos, ele já tinha estabilidade financeira. Aquela Assim, questão, então... se ele se sente feliz com isso, se isso é divertido, se isso traz ganhos para ele, né, é fundamental o apoio da família. Né, a família apoiar no que puder, não exigir, não cobrar nada além do que a criança está conseguindo fazer. Mas se ela está conseguindo, né, crescer nessa área, se ela está se divertindo com tudo isso, se isso para ela é estimulante, né, de forma positiva, de forma até recreativa, eu acho que não tem problema. Eu acho que a família deve apoiar sim. E lógico, sempre tendo os cuidados, observando se aquilo ali também não está exigindo demais daquela pessoa para aquela idade, porque nem sempre a maturidade intelectual vai ser alcançada pela emocional, então isso tem que ser bem visto. Muitas vezes eles são muito inteligentes, mas a questão emocional ainda é pouco preparada. Pouco desenvolvida. Marcele, como é que fica então a questão de ele aprender a lidar com essas emoções e a coordenar essa vida dele? Esse jovem consegue também isso tão cedo, já coordenar a vida dele, coordenar a sua habilidade, coordenar as emoções? Não, ele precisa de muito apoio, de muito empenho, né? Assim, da família e de outros profissionais que possam acompanhar. A escola deve ter um papel fundamental nessa parte, né? Os pais, sem dúvida, como eu falei, sem exigências acima do que está sendo legal para a criança, do que está sendo produtivo para ele. E um apoio psicológico também. Eu acho esse apoio psicológico fundamental. Se a gente vê que a criança está com dificuldade de gerenciar, elas não têm a maturidade que um adulto tem para gerenciar todas essas questões. E por isso que é importante que elas tenham um apoio psicológico, apoio pedagógico, apoio multidisciplinar para poder trabalhar essas habilidades de forma mais saudável, porque nem sempre as altas habilidades garantem sucesso profissional no futuro. Algumas pessoas muito inteligentes, que não têm esse apoio familiar, que não têm apoio da escola, que não passou por um processo de terapia, de alguma coisa do tipo, elas podem caminhar para um lado negativo, para um outro lado, que ela pode usar da inteligência dela para conseguir coisas que não são tão boas. Marcele, a gente ouve falar bastante de que algumas crianças autistas, elas acabam desenvolvendo algumas altas habilidades. Isso é verdade? Isso procede? Geralmente, o autista mais funcional, ele é bastante produtivo, né? Então, ele apresenta muitas habilidades que as pessoas ficam, nossa, né? Como é que essa criança com essas limitações consegue fazer isso, né? Tem crianças que conseguem sim, não é tão comum, mas alguns autistas de alta funcionalidade, eles podem ter comorbidade com altas habilidades também e desenvolverem um potencial muito grande na área de interesse deles. Ok, Marcele, obrigada pelos esclarecimentos mais uma vez aqui no programa Primeiros Passos. Adorei conversar novamente com você. Também, obrigada. Obrigada a você de casa por estar conosco em mais um programa Primeiros Passos. E não esqueça que semana que vem a gente tem um encontro marcado. Até lá, então!